Meu nome dizem que é nome de princesa, né? De tão grande que é. Euclídia Maria Bombo Lacerda Fioravante. Eu sou nascida aqui mesmo, em Piracicaba, vivi toda a minha vida aqui em Piracicaba. Sou quase sexagenária, né? Então é bastante tempo de vivência aqui. A minha formação é na educação. Eu sou professora, eu fiz especialização em administração escolar, então nesse meu tempo como educadora eu tive uma escola de educação infantil, mas eu sempre acabei optando para voltar para a sala de aula e tive várias experiências, né? Desde em sala de aula, como coordenação de escola, direção de escola, proprietária de escola de educação infantil, mas todas as vezes que eu pude eu retornei para a sala de aula. Minha paixão era dar aula para crianças pequenas. Aí num dado momento dessa minha carreira, né, que eu já estava muito sem desafios, né, quando já estava com quase mais de 14 anos de magistério, eu tive uma aluna com síndrome de Down. E essa aluna com síndrome de Down é que mudou totalmente a minha trajetória, né? Foi naquele momento, quando eu conheci essa minha aluna, que eu comecei a me dedicar mais para a questão da inclusão na educação. Porque até então a gente nunca tinha tido nenhum tipo de desafios, né? E essa aluna com síndrome de Down me tirou dessa zona de conforto, me fez buscar entender o que é, né, ter uma deficiência, porque eu precisava entender como me relacionar com essa aluna na sala de aula, como é que eu poderia, de alguma forma, estimular o desenvolvimento dela, então eu precisava conhecer. Eu fui me dedicando ao estudo mais aprofundado da questão da deficiência intelectual e da inclusão da pessoa com deficiência intelectual. E aí eu acabei me especializando muito nisso e acabei escolhendo, né, trilhar por esse caminho, porque realmente eu já estava com a minha trajetória praticamente se encerrando na educação infantil, eu já estava prestes a me aposentar. Aí, além das questões da educação inclusiva, eu comecei a me dedicar sobre as questões do terceiro setor, como é que as organizações têm que fazer para ter sustentabilidade, para conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Ser sustentáveis e poder colaborar exatamente com o poder público naquilo que ela consegue fazer de melhor. Aí nesse caminho eu me dediquei muito, eu participei muito dos conselhos de direitos, então eu participei primeiro do conselho da pessoa com deficiência, depois por muito tempo no conselho da pessoa com deficiência, acho que foram 4 mandatos, uns 8 anos, e meio paralelo eu participei do conselho dos direitos da criança e do adolescente e depois do conselho da assistência social. E com isso eu fui entendendo, né, essa questão das políticas públicas, políticas setoriais de educação, de saúde, de assistência social, como elas deveriam se articular, e também a questão do controle social. Então eu me tornei uma militante nos direitos de crianças e adolescentes e de pessoas com deficiência. Eu tenho 2 filhas, hoje já são adultas, graças a Deus conseguiram, né, voar e voaram para longe, acho que é isso que a gente mais quer. Me sinto orgulhosa, né, de poder dizer já cumpri com a minha missão, né. E quando eu comecei com esse trabalho lá no PIPA, eu acho que assim, você sendo mãe, você sabendo o que uma mãe passa, quais são todos os medos, os receios que você tem desde a gravidez, como é que vai ser essa criança, como vai ser a vida dessa criança, se você vai poder realmente dar uma vida, né, confortável, se vai poder dar tudo para ela. Então assim, você tendo passado por essa experiência de mãe,
quando você trabalha com mães que são mães novas ou mães que já não são assim de primeira viagem, mas que se deparam, né, com uma situação de ter um filho com uma certa deficiência ou com algum tipo de limitação, a gente consegue entender o que essa mãe tá passando e a gente consegue entender principalmente que ela precisa de apoio, que ela não pode ficar sozinha nisso, porque realmente é uma situação que acaba, né, desgastando emocionalmente uma mãe, né? Então, o meu trabalho sempre foi isso. Eu me lembro que quando eu estava nessa organização que nós trabalhávamos, e muitas vezes nós temos profissionais que ainda não são mães, né? E daí nas reuniões a gente sempre colocava assim, é só quem é mãe pode entender a angústia da outra mãe, né? Porque só a gente que sabe mesmo o que é um sentimento, né, por um filho. Então, assim, para mim sempre foi muito importante essa questão de ter essa rede de apoio para mães. Eu fico imaginando a dificuldade que são essas mães que são mães solo, que têm que dar conta, né, de filhos pequenos, ainda mais quando ela não tem mais ninguém, ela é sozinha mesmo, não tem condições financeiras favoráveis, né? Então, assim, a gente consegue imaginar o desafio. E isso hoje, né, na assistência social, a gente vê que é comum, né? A maioria das famílias que nós atendemos em vulnerabilidade, a responsável pela família é uma mãe, né? Às vezes é essa mãe que sustenta e que dá apoio e estrutura para uma família inteira, né? Então, a gente continua aí nessa luta de olhar mesmo para as questões, para as necessidades, né, das mulheres enquanto mães, enquanto provedoras da família, até para você poder pensar que você dessa família nós vamos ter pessoas saudáveis, né, crianças saudáveis, adolescentes saudáveis, porque tá tudo, né, tá ali, a sementinha tá ali, né, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, nas referências que as crianças têm. Então, a minha experiência com o mercado de trabalho, ela é diferente, né, porque primeiro, assim, para mim, a minha função profissional nunca foi trabalho, sempre foi paixão, eu escolhi fazer isso, entendeu? Então, eu sempre trabalhei por amor, eu nunca trabalhei por causa do salário e eu sempre me dediquei mesmo a essa função de educadora, principalmente com crianças pequenas, porque isso me alimentava, isso sempre foi o meu propósito de vida. Então eu nunca encarei como trabalho, nunca pensei no salário. E aí esses ambientes que eu vivi desde a faculdade, desde o magistério, na verdade, né? Eles sempre eram essencialmente femininos, eram lugares onde tinham mais mulheres mesmo. Então, assim, eu pessoalmente nunca vivenciei essa competição em mercados de trabalho. É lógico que a gente sabe que existe uma desvalorização, inclusive salarial, né, com relação à mulher, o que é exatamente um absurdo, né? É lógico que a gente precisa condenar isso, nós precisamos superar isso, mas na minha vida profissional, eu particularmente não vivenciei isso, né? Hoje eu estou secretária, muitas pessoas às vezes também dizem, precisavam ter mais mulheres, né, em cargos da política ou mesmo na gestão municipal, né? E a gente sente assim que as mulheres têm uma visão às vezes mais ampla sobre as situações, mais sensível, então assim, as mulheres têm toda a condição de contribuir, né, em todos os ambientes, né, e contribuir efetivamente mesmo, né.